Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para este momento de culto e de adoração. E hoje é um dia muito especial, porque nós comemoramos como Igreja Ebenezer 57 anos de organização, de trabalhos, de adoração, de evangelização da nossa querida Igreja Ebenezer. E vá aí escrevendo o seu nome, dando o seu boa noite aqui no chat, para a gente poder ver quem está participando conosco, tá bom? Muito bem, nós já diante de todos esses momentos de celebração, eu gostaria de trazer para vocês, uma história da nossa igreja, um resumo daquilo que a nossa igreja ao longo de 57 anos realizou. Talvez você que já seja desde o início da nossa igreja vai lembrar de muita coisa do que eu vou falar aqui. E talvez você que é novo, que está chegando agora, você que está nos assistindo distante, vai também conhecer um pouquinho desta história da nossa família Ebenezer. Muito bem, a nossa igreja, ela completa 57 anos exatamente amanhã. Sim, porque foi no dia 15 de fevereiro de 1964 que a nossa querida igreja foi organizada. Um grupo de irmãos que estavam ali já trabalhando no embrião da igreja, na plantação da igreja. Quando chega em 1964, dia 15 de fevereiro, organiza-se a igreja. Ali na sua sede, na rua Maria Soares, 208, todo mundo guarda, conhece esse nome. E esta igreja, ao longo deste tempo, ela se pautou. Tanto ela se pautou, como também ela foi desenvolvendo alguns valores fundamentais, que eu quero, nesta data, trazer para nós a importância desses valores na identidade da nossa igreja Ebenezer. O primeiro valor que nós encontramos nesta igreja, que nós temos dentro da nossa identidade como Igreja Ebenezer, é o valor da igreja acolhedora. Sim, porque foi lá em 1988 que, diante de todos os desafios daquela época, foi criado o Serviço Social Presbiteriano Ebenezer, que atuou por 16 anos, atendendo 600 crianças de 2 a 7 anos em regime de creche. Sim, e este ministério de acolhedora também desenvolveu o famoso sopão, onde cerca de 200 pessoas eram servidas semanalmente por irmãos da nossa igreja. Muitos de vocês que estão nos assistindo trabalharam ali no sopão, buscaram comida, buscaram as verduras, ajudaram na confecção. Eu sei de muitos de vocês que estão nos assistindo, participaram destes projetos. E também, naquela época, era servido, promovido diversos cursos de artesanato e também cursos profissionalizantes. Também, lá agora, já bem próximo de nós, em 2013, nós nós desenvolvemos o projeto Religar, que foi um projeto de ginástica para a terceira idade. Também um outro valor da nossa igreja é o valor da igreja adoradora. Nossa igreja é uma igreja adoradora, nossa igreja é uma igreja que tem no seu DNA a música, tem no seu DNA os dons musicais. Sim, isso começou já lá em 1967, quando a igreja tinha um coral. Isto, talvez muitos dos irmãos aqui ainda já se lembram deste coral, participaram deste coral. E em 1978 foi lançado um LP, um disco do coral sobre a regência do Dr. Benedito Rodrigues Carvalho. E logo na sequência foi lançado o segundo LP do coral da Igreja Ebenezer. Agora, que interessante que entre 2000 e 2004 foram realizados pelos jovens da nossa igreja, naquela época, cultos denominados Louvarte. Sim, que eram reuniões que aconteciam todo o primeiro sábado de cada mês, aonde reuniam-se cerca de 300 jovens das igrejas da nossa região e de diversos lugares da nossa região. Essa igreja
tem dentro do seu DNA o estilo musical. Por isso que nós também, já agora, recentemente, nós criamos o nosso centro cultural, que tem a finalidade de ensinar instrumentos musicais, de ensinar musicalização e também, uma outra frente, ensinar futebol infantil. Tudo isso porque nós, como igreja, trazemos dentro do nosso DNA esse valor da igreja adoradora. Mas também nós temos a igreja que é amiga. Sim, porque a palavra de Deus nos diz que o amigo ama em todo tempo e diante da adversidade se apresenta como um irmão. E isso aconteceu já desde 1970, quando a Igreja Ebenezer empenhou-se na construção do Hospital Evangélico em Campinas, tornando-se uma sócia fundadora do Hospital Evangélico Samaritano. E por muitos anos ela foi uma mantenedora fiel desta entidade, ajudando ali com seus recursos financeiros. Esta igreja também tem como um valor profundo a ser uma igreja fraterna, ou seja, uma igreja que valoriza os relacionamentos, uma igreja que dedica-se ao amor fraternal. E nós encontramos isso quando em 1990 foi organizado o Encontro de Casais, um ministério que durou por 15 anos, promovendo encontros que conduziram famílias aos pés de Jesus, que levaram famílias ao encontro com Jesus Cristo. Também a nossa igreja, nesses 57 anos, tem sido uma igreja missionária. Sim, porque ela saiu lá da sua organização em 1964 com 67 membros e ao longo desses anos todos já passaram pelo hall de membros da nossa igreja aproximadamente 1.100 pessoas. E ao longo desse tempo essa igreja foi se desmembrando, ela foi se multiplicando, participando da plantação da igreja. Por exemplo, a igreja do Jardim Nova Europa, hoje chamada Comunidade Viver. Também ela participou como igreja mãe da plantação da Igreja Presbiteriana Restauração, ali no Santa Lúcia. Também foi uma parceira na plantação da Chácara Primavera. E atualmente está ali com o projeto da Congregação dos Parques, agora num processo de revitalização e de plantação. Também ao longo desse tempo, como uma igreja missionária, nós temos participado do sustento missionário de irmãos que estão lá no Peru, como o Augusto e a Marta. E agora nós estamos também participando ali, junto com o missionário Max, da Missão Somos, ali em Brumadinho. Então, queridos, eu quero, com esta lembrança para alguns de vocês, com esta informação para outros de vocês, trazer aqui a lembrança no dia de hoje desses pilares da nossa igreja, de tudo aquilo que a nossa igreja já tem realizado ao longo desses anos. Uma igreja que tem seguido o ensinamento de Jesus, uma igreja que tem sido responsável pelo compromisso com a obra missionária, com a obra da evangelização, uma igreja que tem se estendido atualmente agora para revitalizar ali a igreja da Congregação dos Parques, junto ali com o plantador, o reverendo Anderson, a sua esposa Késia. Nós temos também conosco aqui, ao longo desse tempo, na sua formação, o seminarista Nisvaldo e a Célia, que atuam com os adolescentes. Nós temos também agora o Centro Cultural, que tem como objetivo cursos de musicalização, instrumentos musicais e a escolinha de futebol. Também nós temos atuado atualmente na assistência de famílias necessitadas, com cestas básicas e também ao apoio missionário ao Ministério Amigos de Rua, que leva sopa para os moradores de ruas da nossa cidade de Campinas. Quantos motivos nós temos para adorar ao Senhor, o quanto nós temos para pensar e para refletir como igreja nesse tempo de pandemia, sobre todos esses valores que são do nosso DNA, que são da nossa identidade como igreja Ebenezer. Que você guarde esses valores. Você que faz parte da igreja Ebenezer, traz da sua identidade como igreja
uma igreja acolhedora, uma igreja adoradora, uma igreja amiga, uma igreja fraterna e uma igreja missionária. Boa noite para você que está em casa aí, você que faz parte da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Muita história para a gente contar, para a gente lembrar durante esse culto, né? Culto de aniversário, 57 anos. E aí eu vou lembrar de histórias da minha infância. Eu não sei se você sabe, mas eu já com 49 anos aqui, tive o privilégio de estar em alguns cultos quando era muito criancinha, ali na Rua Maria Soares. E hoje a gente está aqui para agradecer ao Senhor, para louvar o nome dEle, como sempre, independente da situação, né? E claro que a gente vai lembrar do Salmo 57. Se você quiser no seu celular aí já pegar sua Bíblia convencional, e um dos versículos, o versículo 7 diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Então quero convidar você, você está em casa, mas você vai cantar, ó, junto com a gente aqui, cantar ao Senhor um cântico novo, Salmo 96. Juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Canta junto com a gente. Canta, cantar todas, porque grande é o Senhor e muito digno ser louvado, mais temível do que falsos deuses.
anuncia entre a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Essa tem já um tempinho aí, isso aí, anos 80. Anos 80. E eu queria ensinar você que está em casa, né? A gente sempre quer ouvir um cântico novo, né? A gente cantou o Salmo 96, que diz que aquele que tem uma nova vida com Cristo, nova criatura é, e sempre vai ter um cântico novo. Às vezes pode ser um cântico velho, né? Mas agora a gente está falando de coisas que são, né, Osmário? Osmário Marinho, aqui do meu lado, irmão já parceiro, há mais de 10 anos, né? Vai para 15 anos, né? 20 anos já? Puxa, o tempo passa. E a gente que está na estrada há um bom tempo, aí a gente sempre quer ouvir coisas novas, né? E Deus nos deu a graça de compor uma nova canção e com um ritmo bem brasileiro. E a letra vai aparecer aí para você. Então, canto de alegria, baseado no Salmo 81, que diz: clamaste na angústia e eu te livrei. Canto de alegria. Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus, cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Olha a segunda parte. Pois Ele é quem nos livra da nossa aflição. Cantemos de alegria, festejos de alegria. Cantemos de alegria ao nosso Deus, pois Ele é quem nos livra da nossa aflição. Cantemos de alegria, festejos de alegria. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Espero que você já tenha aprendido. A gente vai de novo na primeira parte. Vamos lá, Mário. Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. De novo. Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. E a segunda parte? Pois Ele é quem nos livra de toda opressão.
festejos de alegria, cantemos de alegria ao nosso Deus. De novo. Pois Ele é quem nos livra de toda opressão. Oh, cantemos de alegria, festejos de alegria, cantemos de alegria ao nosso Deus. Cantemos de alegria ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus. Desde que a Igreja Presbiteriana Central de Campinas, no ano de 1958, resolveu abrir um ponto de pregação no bairro da Vila Industrial, começou na casa de uma das membros da Igreja Central. Lá eu estava. Eu tinha na época meus 8 anos, então desde o primeiro trabalho, eu como criança já frequento. E estou até hoje, né? Então, eu teria muitas histórias vivas para contar para vocês, realmente muitas que me marcaram, histórias muitas engraçadas, muitas emocionantes, mas eu escolhi uma hoje para contar para vocês, aproveitando que hoje nós temos conosco aí o cantor Thiago Viana. Talvez ele nem saiba dessa história, talvez ele saiba. Isso aconteceu por volta de 1964, 65. A Igreja Ebenezer já tinha acabado de ser formada e resolveu então fazer uns trabalhos de evangelização no bairro do Jardim Leonor e no começo do Nova Europa. As pessoas iam no domingo à tarde, às 3 horas da tarde. A gente ia nesse bairro de 2 em 2 e a gente ia de casa em casa. Nessa ocasião foi onde eu acompanhei esse trabalho muitas vezes com o avô do Thiago Viana. Era o seu Elias Garcia, que foi presbítero na Ebenezer, foi secretário do conselho por muitos anos. Ele, a sua esposa Concheta Garcia. O seu Elias era uma pessoa alta, magra. Ele era de poucas palavras, sisudo, e a dona Concheta muito meiga, agradável, carinhosa. E eu me recordo quando a gente saía para fazer evangelização, vocês imaginem, né? O seu Elias Garcia, sisudo, alto, magro, metódico, né? Mas é impressionante, irmãos, quando ele começava a falar de Cristo, ele mudava completamente o semblante dele. Era impressionante e isso me marcou a minha vida toda, porque como que pode um homem assim sisudo, de poucas palavras, pregar o evangelho daquela maneira, né? Ele se transformava, ficava radiante o rosto dele, e eu me lembro que ele falava de casa em casa, ele falava para as pessoas sobre o plano da salvação, e no final ele fazia uma pergunta, né? Para a pessoa que estava ouvindo. A pergunta era essa: se você morresse hoje, você tem certeza que vai para o céu? A pessoa ficava pensativa, às vezes respondia, às vezes ficava em dúvida e tal. E aí ele esperava um tempo, se a pessoa não respondia, ele falava: olha, porque se não aceitar Cristo, pode ir para o inferno. Aí a pessoa ficava muito brava e respondia: para o inferno vai o senhor e leva esse menino junto, que era eu, né? Nessa época eu era adolescente, tinha meus 14 anos. Mas o que mais impressionava ainda é que ele não se alterava. Ele esperava a pessoa ficar calma, aí ele agradecia a pessoa pela paciência, pedia desculpa se tivesse falado alguma coisa que não gostou, dava um folheto da igreja, convidava para o culto logo mais, ou nos domingos que ia ter na igreja na Maria Soares, e desejava um bom domingo para a pessoa, né? E aí a gente ia para outra casa. E isso aconteceu por várias vezes, né? Mandaram a gente para o inferno várias vezes. Mas o mais impressionante de tudo isso, irmãos, é o seguinte: passado 48 anos depois, olha como que Deus faz os seus planos, e a gente vê que o trabalho para o Senhor nunca é em vão.
né? 48 anos depois, o seu Elias não viu, mas eu presenciei tudo isso, né? A Igreja Ebenezer instalou a sua sede exatamente nos pontos que a gente fazia os trabalhos de evangelização no Jardim Leonor. Me lembro quando o reverendo Robson fez o primeiro culto nesse novo local nosso, na Arthur Segurado, ele falando da história, eu fiquei muito emocionado, me vieram lágrimas, porque passou um filme na minha memória naquele momento, quando a gente estava lá com o seu Elias, né, fazendo evangelismo. Talvez muitas pessoas se converteram que nós não soubemos, né? Deus sabe. Talvez quando a pessoa for pensar, pô, ele falou que eu posso ir para o inferno, a pessoa foi procurar saber mais do Evangelho, sobre Jesus, né? Mas o mais importante, que Deus é maravilhoso, por quê? Porque Ele botou a sede da Ebenezer exatamente aqui no Jardim Leonor. Eu jamais ia imaginar que Ebenezer ia sair da Vila Industrial, que sempre foi o objetivo, da Maria Soares, e vir para esse local que nós estamos hoje, né? Então, para mim, isso é uma coisa que me emociona e mostra os planos de Deus na nossa vida. E outro ponto importante é que a igreja está instalada exatamente do lado onde a gente ia tomar água, receber um cafezinho, que era a casa do seu Ataliba, da dona Luísa, mães do Abimael, do Aurélio, do Adair, do Alfeu, da família Costa. Então a igreja está exatamente do lado onde eles tinham a casa deles, que era um ponto que a gente parava para tomar uma água e se abraçar ali. Então, irmãos, eu deixo essa mensagem aqui. Talvez o Tiago não saiba, mas o avô dele fez história também em Ebenezer, né? Como presbítero, como secretário do conselho. E Deus tem nos abençoado hoje aqui no Jardim Leonor, né? Amém por tudo isso. Começou assim, eu sempre gostei de ajudar, né? E aí eu fazia café, tudo o pessoal que ia lá. Eu fazia, não digo que eu fazia café com muita coisa, eu fazia café com pão, o que tinha lá eu dava, né? Aí o seu Salim, ele já faleceu, né? Ele foi uma pessoa muito boa. Nossa, ele foi uma pessoa que ali... E aí eu morava do lado. Ele oferecia, tinha um quintalão, você lembra do quintalão? E lá, todo mundo que ele não precisava, assim, precisava dele, ele punha lá no quintalão. Quintalão era a Rua Maria Soares, 208. 208, onde ele tinha as casas dele. E eu ajudava ele, né? Mas protestante tem essa, toma café, né? E o povo gostava muito, servia tudo eles lá, e eu gostava de bagunça. Não é bagunça, é uma bagunça santa. Irmãos queridos da Igreja Presbiteriana Ebenezer, que presente de Deus essa noite poder falar com vocês e desejar os parabéns nessas celebrações dos 57 anos da Igreja. Eu tenho que dizer que eu tenho muitas saudades de vocês e guardo essa igreja no coração com um carinho assim enorme, porque o tempo que nós passamos juntos, 5 anos, foi um tempo que Deus abençoou muito a minha vida, a vida da Iete, a vida do André, a vida do Mateus e também a vida do Rafa. O Rafa chegou no nosso último ano aí na Igreja Presbiteriana Ebenezer. Irmãos queridos, assim, eu volto a dizer, Deus me abençoou muito. Deus me deu o privilégio do relacionamento com irmãos e irmãs que nós trazemos para sempre no nosso coração. E esse tempo que nós passamos na Igreja Presbiteriana Ebenezer foi um tempo muito rico de crescimento, tanto espiritual quanto relacional, de crescimento na comunhão. E foi um tempo em que Deus trabalhou muito a minha vida, moldou também o meu caráter. Deus permitiu que eu crescesse muito na fé, de aprendesse muito junto aos irmãos. A minha
O meu início de caminhada com a Ebenezer e o meu conhecimento da Ebenezer se deu num louvarte. Eu era pastor na igreja central em Campinas, pastor da moçada lá, e naquele tempo já trabalhava com a Federação de Jovens do Presbitério de Campinas, mais tarde com a Confederação Sinodal. E fui convidado pela mocidade da igreja a ir para poder falar num dos louvartes. E esse foi o nosso início de conhecimento da igreja, né? Nunca imaginava que depois Deus iria me colocar exatamente aí para pastorear essa igreja por 5 anos. Um tempo depois eu recebi um convite do conselho da igreja. A igreja estava naquele período de transição pastoral, e o reverendo Natanael Leitão, que era um paizão, foi um paizão para mim. Ele estava como pastor interino aí na vida da igreja. Então meu nome foi indicado, eu fui, preguei, conheci a igreja, compartilhamos um pouco do amor de Jesus, e depois recebi o convite para participar do processo eletivo e fui eleito pastor da igreja. Estivemos juntos por 5 anos, que foram 5 anos marcantes, né? Vivi alguns momentos extremamente preciosos junto da igreja, seja com a mocidade, que era bem grande naquela época, sejam com os cultos. Eu me lembro de que, com o passar dos domingos e dos meses, a junta diaconal começou a ter que colocar cadeira nos corredores e lá na frente. Nós tivemos cultos assim com a igreja super lotada, né? Foram tempos extremamente marcantes, um louvor fantástico, inesquecível. Essa igreja sempre foi uma igreja muito abençoada por Deus na esfera do louvor, com dons e talentos assim para a gente fazer escalas das equipes de louvor, que cada domingo era mais edificante do que o outro ainda, se é que eu posso falar assim, né? Carrego isso no coração, e aí tive a oportunidade de cantar junto, tocar junto. Falo que a veia musical que os meus filhos têm passou também pela influência do louvor na igreja Ebenezer, e isso de fato marcou muito a cada um de nós. Foi um tempo assim em que Deus deu a oportunidade da igreja aceitar os desafios de investimento na área de crescimento, de expansão. A gente já tinha a congregação do Parque Fazendinha e já tinha a congregação Restauração, a congregação lá no Santa Lúcia. E o conselho aceitou a sugestão pastoral para trazer pastores e colocar pastores nesses campos. Posteriormente, a Igreja Restauração, né, no Santa Lúcia, se tornou uma igreja organizada, e o Fazendinha não, naquele contexto. Hoje eu espero que já seja uma igreja organizada, mas essa igreja teve um espírito missionário fantástico, investindo tanto em missões nacionais quanto em missões estrangeiras. Deus nos abençoou muito nesse contexto. E hoje, a veia missionária que eu tenho, da disposição missionária, eu devo muito àquilo que eu vivi e aprendi junto da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Também não posso deixar de destacar que durante o meu tempo de Ebenezer eu fui tratado pela igreja, inclusive no aspecto da saúde física. Foi um tempo em que fui acometido de uma enfermidade grave, séria, e fui carregado no colo por cada um dos queridos irmãos. A igreja de fato cuidou de nós com um amor assim inesquecível. Eu guardo de fato isso no nosso coração. E eu louvo a Deus por hoje a igreja estar num novo local, construindo um novo prédio e aceitando e encarando novos desafios sob o pastorado do reverendo Márcio, que é um homem de Deus, e dos presbíteros, que são homens preciosos nas mãos do Senhor Jesus. Então louvo muito a Deus pela vida dessa igreja. E a minha oração é que a igreja Ebenezer cresça cada vez mais e mais diante do Senhor, e se envolva profundamente no projeto de expansão do reino na cidade de Campinas.
Igreja Ebenezer é sempre presente na vida da nossa família. Ela nos ajudou, a Fátima e a mim, criarmos nossos filhos nos caminhos do Senhor, uma vez que eles sempre receberam os ensinamentos da Palavra de Deus, através da Escola Bíblica Dominical. Ensinamentos estes que hoje se estendem aos nossos netos. A igreja é sempre presente em nossos momentos de dificuldades e tristezas, assim como nos momentos de alegria. A convivência com os irmãos sempre nos ajudou a aumentar a nossa fé e a comunhão com o nosso Deus. Rogamos a Deus que Ele continue abençoando a igreja e a usando para levar a palavra dEle e a salvação em Jesus Cristo. Com muita alegria, quero saudar os irmãos da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Vivemos um tempo muito abençoado, nos anos 2009 a 2014, trabalhando na construção do novo prédio da igreja, mas muito mais do que isso, tendo comunhão com as famílias da igreja, da congregação Cruzeirinha, um tempo muito especial de conhecer os irmãos, de testemunharmos juntos do amor de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos aí pela igreja no passado, vimos o belíssimo prédio que os irmãos puderam construir com a graça de Deus ao longo desses anos, né? Um prédio espaçoso, bonito, num bairro estratégico. Nós estamos com o coração muito alegre, muito feliz mesmo pela oportunidade de ser parte desta história juntamente com os irmãos. Quando nós vemos esta obra e o que era antes, muito nos alegra ver a potencialidade que a igreja tem para crescer, para expandir, para levar o Evangelho de Jesus Cristo à vizinhança. Muito nos alegrou durante a construção ver que muitos vizinhos tinham uma ansiedade, uma expectativa pela construção, de ter ali um templo. E como é época da gente trazer coisas que a gente já passou, e geralmente quando é aniversário a gente lembra de pessoas que passaram pela nossa vida. Por exemplo, hoje, posso lembrar de várias pessoas, quando eu, depois de ter passado pela Igreja Presbiteriana Central na época, hoje IPCamp, né, fui para a Igreja Presbiteriana do Guanabara, onde a gente acaba passando aí a nossa adolescência, né, tem contato com a música. E eu lembro que nos cultos eu tinha vergonha de, na hora da mensagem, descer para a classe das criancinhas, né? Eu falei, não pai, eu tenho vergonha, eu quero ficar. E eu acabava ouvindo a mensagem, e claro, quando criança a gente não entende nada do que está sendo pregado, né? Mas uma coisa que ficou na minha mente foram os hinos que eu ouvia, né? A melodia, e depois que a gente vai avançando em idade, a gente começa a ver as letras, mais do que a melodia e a harmonia da música, as letras começarem a fazer sentido com a sua vida, né? Então, esse hino que a gente vai cantar e você também vai relembrar em casa, é um incentivo para nós, incentivarmos aqueles menores que andam com a gente, podem ser os nossos filhos, podem ser os filhos dos nossos irmãos, a plantarmos sempre coisas do Senhor no coração deles. Mas isso precisa de persistência, precisa ser algo que é sempre feito, que eu acredito que cada um de nós tem feito aqui em Ebenezer. Grata memória. Cessarão os meus lábios de
Senhor, obrigado, porque o Senhor planta na nossa memória coisas que o Senhor já planejou para as nossas vidas. E o desafio, além de lembrar de coisas tão boas que o Senhor nos deixa pelo caminho, através dos nossos pais, através de irmãos que nos ensinaram, e aí cada um de nós tem uma história para contar, de pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, para marcar com coisas do Senhor. O desafio é para nós, além de lembrar, é de colocar isso em prática. Então, que mais do que a música, mais do que uma mensagem, mais do que uma pregação em algum dia da nossa vida que tenha feito diferença para nos achegarmos diante de Ti e andarmos com o Senhor, que o Senhor nos conceda o poder do Teu Espírito Santo para continuar caminhando com o Senhor Jesus. E nós cremos que a Tua graça, que se manifesta de várias formas, é poderosa para nos fazer andar com o Senhor, Pai. Então que essa memória que está na nossa mente, naquilo que a gente realmente lembra, que elas tenham vida, que elas tenham significado, que elas deem frutos em nossa vida e nós possamos dar frutos para o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a gente conta muita história. E lembrar de algumas pessoas, por exemplo, pessoas que já fizeram parte da nossa vida, por exemplo, o Clóvis Eduardo de Oliveira Garcia, né? Poucos de nós talvez conheçamos, mas você talvez tenha alguém que já não está mais perto de você, né? Mas de certa forma a gente acaba honrando a vida desses nossos irmãos que passaram por nós, quando aquilo que eles deixam para nós tem algum significado e a gente continua essa história. Como eu estava dizendo, uma das coisas que a gente acaba se lembrando e emocionando, você em casa talvez tenha recordado de alguma história que tenha feito isso com você, né? Isso é um sinal de que aquilo que foi plantado na sua vida fez diferença, né? E uma das coisas que esse irmão que eu acabei de citar, o Clóvis, ensinou para mim é de que a gente precisa andar junto uns com os outros, né? Fazer parcerias. E em 1999, em parceria com outro irmão, Oswaldo Dias, Oswaldo Júnior, fizemos uma canção em que ele fez a letra e ele falou assim, olha, era para ser uma canção simples, né? E ele falou, puxa, Tiago, você encheu de acordes o negócio e para a gente cantar é um desafio, mas também é um desafio também para eu cantar. Festa o teu nome. Então que a alegria no culto de hoje também seja apreciada dessa forma pelas coisas que Deus coloca na nossa vida e acabam dando fruto para a honra e glória dele. Vivo pra cantar o teu amor, vivo pra celebrar tua vitória e deixar tua graça fluir através do meu ser, porque eu quero fazer. Vivo pra cantar o teu amor, vivo pra celebrar tua vitória e deixar tua graça fluir através do meu ser, porque eu quero fazer uma festa
mais doce harmonia. Uma festa ao teu nome, Senhor, temido e amado, sim, por tua imensa misericórdia. Descansar sim na fé em ti, saber que tua mão repousa sobre a minha vida, é mais do que motivo pra fazer uma festa ao teu nome, Senhor Jesus, que gerou sobre mim a mais doce harmonia. Uma festa ao teu nome, Senhor, temido e amado, sim, por tua imensa misericórdia sobre nós, sobre nós. Uma festa. É muito interessante participar de todos esses anos na Igreja Ebenezer, desde quando eu nasci, e ver todos crescendo junto comigo, participando das etapas da minha vida, como o teatro da Páscoa, do Natal, do Dia das Mães, do Dia dos Pais, que proporcionou muitos momentos de risadas e de adoração a Deus. Então são com essas boas memórias que nós, os jovens, sabemos da importância da igreja em nossas vidas, e principalmente que devemos construir o futuro dela junto ao Senhor. E assim, ainda mais nesses momentos aqui que estamos enfrentando hoje, né? É importante dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. A Igreja Ebenezer é muito importante para mim. E eu acredito que todos nós vamos descobrir isso da pior maneira possível, que foi ficando fisicamente distante dela por quase um ano. Eu nasci aqui e eu sou muito grata em poder dizer que eu estou sempre cercada de pessoas que me ajudam a chegar cada vez mais perto de Deus. Seja fazendo parte do Ministério Louvor ou das provas muito loucas do Acampa Dentro, eu sei que nós estamos crescendo juntos. E eu fico muito feliz por isso. E representando aí a próxima geração, a nova geração da igreja, eu espero que nós possamos estar sempre inovando e trazendo mais jovens para cá, e que a gente possa continuar sempre crescendo e estar cada vez mais ativos. A Igreja Ebenezer é
é um lugar onde eu me sinto muito feliz. Eu cresci aprendendo sobre Cristo e histórias da Bíblia. Na nossa igreja eu aprendi a gostar muito da música e hoje eu me sinto muito feliz em louvar a Deus. Parabéns, Igreja Ebenezer! Eu gostaria de deixar para os irmãos um versículo que está em Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Quando a gente se lembra do que era o templo lá na Maria Soares, do que é esse prédio hoje, aí no bairro Jardim Leonor, nosso coração se enche de alegria, de riso, de gratidão a Deus por esta obra tão bela e tão bonita. Mas mais importante do que essa construção, do que esse prédio, são as famílias da igreja, são os irmãos, são os dons e os talentos que cada membro desta igreja tem para servir ao Senhor no seu reino. E a partir desse espaço, muitas portas, muitas possibilidades e oportunidades se abrem para testemunhar o Evangelho no bairro, por que não dizer em toda a cidade de Campinas. E eu queria deixar para os irmãos um desafio muito importante. Quando Deus resolveu visitar o seu povo de Israel lá no Egito, ele chamou Moisés. Ele disse: Moisés, eu resolvi visitar o meu povo e libertá-lo. Então você vai lá e você vai libertar o meu povo. E Moisés relutou. Moisés, já com 80 anos de idade, não tinha mais aquela força, aquele vigor, aquela eloquência para falar com os nobres do seu tempo, como ele teve como príncipe no Egito. Ele falou assim: não, senhor, de maneira nenhuma, né? Eu sou gago, não tenho uma linguagem eloquente, não sou pesado de língua, manda outro. E Deus então perguntou a Moisés: Moisés, o que você tem na mão? E Moisés tinha uma vara, um bordão de um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas de seu sogro Jethro. Então Deus falou com Moisés: lança essa vara no chão. Ele lançou a vara, se transformou na serpente. Falou assim: pega pela cauda. Ela se transformou numa vara novamente. E Deus, com aquela vara, ensinou Moisés a usar o poder de Deus para libertar o povo de Israel. E através daquela vara, muitos milagres foram feitos. Moisés foi para o Egito, desafiou o faraó, a sua vara se transformou em serpente, que engoliu a serpente do faraó. Com a vara, 10 pragas vieram sobre o Egito, que humilharam todos os deuses do Egito, e humilhou o maior império daquela época, que é o Império do Egito, inclusive o faraó. Com a vara, o povo passou no Mar Vermelho. Moisés abriu o mar e o povo passou por ali, e Deus trouxe juízo sobre os egípcios, quando as águas engoliram os carros do faraó e todo o seu exército, e trouxe misericórdia e compaixão de Deus para com o seu povo. Lá no deserto, com a vara, Deus mandou o maná diariamente para o povo, Deus fez a água para brotar da rocha, Deus abençoou o povo de Israel através de Moisés, usando uma vara. Não um cetro do outro, não um instrumento luxuoso. A vara passou uma simples vara nas mãos de Deus. Quantas coisas maravilhosas podem ser feitas. Se Deus usou Moisés com uma vara, o que ele pode fazer na Igreja Ebenezer através da sua vida, com a palavra de Deus, com os dons espirituais, os talentos naturais que Deus concedeu a cada irmão, cada irmã desta igreja? O mesmo de Deus de Moisés é o Deus da Igreja Ebenezer, é o Deus de hoje, é o Deus dos irmãos que frequentam esta igreja, é o Deus que pode salvar muitos vizinhos da igreja, muitos amigos dos irmãos. É o mesmo Deus Todo-Poderoso. E para alcançar o seu vizinho, para alcançar o seu parente, para alcançar o seu colega de trabalho, ele não vai usar outra pessoa, vai usar você. Ele vai usar a sua vida. É isso que Deus quer fazer.
ele já tem feito, já tem abençoado grandemente esta igreja. Eu quero saudar aqui o meu irmão e amigo especial, pastor Márcio Maria, cada um dos presbíteros desta igreja, dos diáconos, da liderança da igreja Ebenezer. Quero dizer que eu louvo a Deus pelos 57 anos de existência da igreja presbiteriana Ebenezer. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça os irmãos, que Deus use cada irmão e cada irmã com o seu dom, com o seu talento, para a glória de Deus e para alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém. E pensando no futuro, meus irmãos, eu acho que o exemplo que a gente tem, que vem lá de trás, né, que até aqui nos ajudou o Senhor, nós não podemos nos acomodar com isso. A sociedade está mudando, principalmente depois dessa pandemia, a tecnologia está mudando, então é preciso que as novas gerações estejam preparadas para falar de Jesus de uma forma diferente, né, de uma maneira diferente que alcance os corações. Então o meu desafio era que a nossa juventude pensasse nisso, né? Como que nós vamos levar a igreja de Ebenezer para o final desse século, para o próximo século, né? Como é que vai ser isso, né? Então realmente é uma coisa que a gente tem que pensar, preparar essa nova liderança, mas uma coisa é certa, seja com tecnologia, seja com a presença física, é preciso pregar o Evangelho. Irmãos queridos, diante de tanta alegria e emoção, porque de fato eu estou emocionado aqui desse lado, eu quero ler um texto da Escritura com vocês, que está em Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11. Com essa leitura, eu quero deixar o meu abraço com cada um dos irmãos, externando os meus sentimentos preciosos para essa igreja, a partir do texto de Paulo aos Filipenses, onde Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos, que esses 57 anos de bênçãos se transformem em uma centena, em 2 centenas e muito mais de anos servindo a Jesus com toda disposição, entrega e alegria no coração, até que Jesus Cristo volte. E quando Ele voltar, nós estaremos juntos, todos juntos, reunidos outra vez, agora na eternidade, louvando a Deus pelos séculos dos séculos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Forte abraço no coração de cada um, com muito carinho, com muito amor. Deus abençoe. Até aqui ajudou o Senhor. Ajuda o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Ebenezer,
Que bênção a gente vê todos esses depoimentos de pessoas lá do início dos trabalhos da nossa igreja e também agora da juventude. Que maravilha, essas duas gerações juntas, louvando ao Senhor, buscando a Deus e se fazendo igreja. Que maravilha, muito obrigado, queridos, por esse recado, por essa mensagem que vocês nos trouxeram nessa noite de festas. Queridos, eu gostaria, antes da gente encerrar o nosso culto, eu quero deixar aqui um recado da palavra de Deus para todos nós como cristãos, para todos nós como família Ebenezer. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 recados que eu e você precisamos guardar no nosso coração diante deste momento atual e aquilo que vem diante de nós pela frente. O apóstolo Paulo diz que aquela igreja de Tessalônica trazia nas lembranças dele como ela trabalhava e resultava em fé. Algumas traduções da nossa Bíblia dizem assim: pela operosidade da vossa fé, ou seja, por uma fé que resulta em trabalho, em serviço. O que significa isso para cada um de nós? Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento, nesses desafios que nós temos para sermos igreja, a igreja de Jesus, significa que eu e você precisamos fazer uma pergunta: o que nós faremos para realizar a obra de Deus nesse tempo, neste momento? Todos nós, todos os irmãos, aqueles que já são mais idosos, mais maduros, aqueles que já vêm desde o início da nossa igreja, quanto os jovens, quanto as pessoas mais novas, nós temos que nos colocar diante do Senhor como uma pessoa que quer realmente ter uma fé de resultados para a glória de Deus, uma fé que verdadeiramente é operante. E aí nós precisamos perguntar: o que eu posso fazer para realizar a obra de Deus? Nossa igreja está terminando um ciclo da sua história, como por exemplo o ciclo da construção desse templo. A construção desse templo, ela começou em 2009, 29/8/2009, e nós conseguimos concluir esta obra agora em 2020, restando pequenos detalhes que para nós podermos nos acomodar aqui com mais conforto, com mais facilidade, mas nós concluímos com a graça de Deus. Isto nos coloca agora diante de um desafio. Como nós vamos, então, agora a partir disto, testemunhar para que novas famílias, para que novos jovens, para que novas pessoas possam se agregar a nós neste lugar tão belo que Deus nos deu. Também a congregação dos parques tem um desafio. Desde o ano passado, 2020, nós iniciamos um projeto de plantação e revitalização ali naquele lugar. E ao longo de 2020 foram concluídas a reforma daquele prédio, que está agora reformado, bonito, para também iniciar o processo de evangelização, de edificação. Olha quantos desafios nós temos. De agora colocarmos com as mãos na obra, colocarmos à disposição para fazermos a obra do Senhor. O trabalho que resulta da fé. Essa é a marca que o apóstolo Paulo destacou
daquela igreja de Tessalonicenses. E isto é o que eu deixo para mim e para você nesta noite. Também o apóstolo Paulo fala do esforço motivado pelo amor, ou seja, de um serviço para Deus motivado pelo amor a Jesus, pelo amor ao próximo. Por aquele lugar que a gente não pensa só em nós, nós pensamos também no outro. Nós pensamos também na obra de Jesus, em como podemos levar a palavra de Jesus aos outros, como se fazer Jesus conhecido aos outros. Que você, meu querido irmão, coloque-se nas mãos do Senhor, neste tempo, neste ano e daqui para frente, para ser alguém que vai, motivado pelo amor a Deus, servi-lo, testemunhar o Evangelho de Jesus. E em último lugar, o apóstolo Paulo destaca a perseverança proveniente da esperança em Cristo Jesus. Nós estamos passando já por um ano de pandemia, nós estamos passando por um tempo de muitas frustrações, de muito isolamento, de muitas dificuldades, de muitos estresses na nossa vida. E isso tem mexido não só com o nosso físico, com as nossas emoções, mas também com a nossa fé. Mas é diante da tribulação que a palavra de Deus sempre exortou a igreja a perseverar. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos e o que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje é para que nós possamos ter uma completa resistência persistente. Uma resistência persistente, uma perseverança na nossa fé, uma perseverança nas nossas orações, uma perseverança nos valores do reino de Deus, para que outras pessoas possam também desfrutar disso. Mas muito mais, para que a igreja demonstre que ela está firmada, ela está com seus pés firmados na rocha que é Jesus. Então, querido, não deixe o tempo te abater, não deixe as circunstâncias abalar a sua fé, esfriar o seu coração, mas persevere diante das tribulações, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o Senhor da história, Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor da igreja. Como nós vimos na semana passada, Ele é aquele que tem a igreja nas suas mãos. Que você possa se colocar nas mãos do Senhor. Temos muitos desafios aqui na nossa igreja. Temos desafios para retornarmos ao nosso culto presencial, que nós já vamos fazer a partir de domingo que vem, uma flexibilização para que as pessoas que quiserem vir aqui no culto participar. Nós temos esse desafio de retomarmos as nossas atividades. Nós temos esse desafio de podermos também, mesmo distantes, mesmo no isolamento ainda, por conta de toda essa pandemia, por conta dos vírus, a falta de vacinação, nós temos o desafio de usarmos todos os meios tecnológicos, celulares, WhatsApps, para evangelizarmos, para falarmos com um amigo, para orarmos por alguém, para evangelizarmos alguém que não conhece o Senhor, mas que está ali precisando da palavra de que Deus a ama, de que Deus é Senhor dela. Então, queridos, nós chegamos a 57 anos e Deus ainda tem uma obra longa para nós como igreja, para a nossa geração e para a geração que está chegando, e que nós possamos guardar os valores da palavra de Deus no nosso coração e guardar estes desafios, esse texto da palavra de Deus que nos faz igreja relevante no tempo atual, no momento atual. Uma fé, um trabalho que resulta em fé, uma abnegação de amor e uma firmeza da nossa esperança. Que Deus te abençoe e que possamos continuar firmes e unidos como família Ebenezer, como irmãos em Cristo Jesus, até a volta do nosso Senhor e Rei. Amém. O desafio para nós como igreja, além de comemorar uma data bonita, festiva, é olhar para frente. Mas como cristãos, o nosso olhar para frente tem a ver com aquilo que já está escrito, aquilo que nossos irmãos do passado viveram. E Atos
relata para nós histórias belíssimas e que são um desafio para a gente nos dias de hoje. E essa canção fala um pouquinho a respeito disso. Cante junto com a gente também. Unidade e diversidade. E a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, Santa Folia. O que se parte, reparte na própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração. E a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. E ali no Evangelho de João, capítulo 3, verso 8, a gente tem aquela conversa entre Jesus e Nicodemos. E tem um versículo que sempre quando eu leio esse trecho me chama a atenção. E você deve conhecer aquele trecho que fala assim, que todo aquele que é nascido do Espírito, ele ouve a voz do Espírito. Espera aí, Tiago, eu conheço de um outro jeito, que fala assim que a gente não sabe de onde vem o vento, nem para onde o vento vai. Pois é, a gente pode prestar atenção nisso, mas a gente pode prestar atenção na primeira parte, que diz justamente isso. Apesar da gente não saber a direção de onde vem para onde vai, a gente e você em casa ouve a voz do Espírito. Você guarde isso no seu coração. Invento. Passeia livre pelo mar e ouço a sua voz, o seu cantar. Mas de onde vem? E agora pra onde vai? É certo, assim é quem nasce outra vez. É vento soprado pelos lábios seus. Pode muito bem chegar para então partir.
se fazer parar, pode se fazer novo. É floração do intento, viração do invento. Voar, voar por mares e por campos abertos. Voltar, voltar, o longe é perto sempre. Pousar, pousar na frágil segurança do afeto e ver o som nascer de novo no amanhecer. O vento passeia livre pelo mar e ouço a sua voz, o seu cantar. Mas de onde vem? E agora pra onde vai? É certo, assim é quem nasce outra vez. É vento soprado pelos lábios seus. Pode muito bem chegar para então partir de novo. Pode se fazer parar, pode se fazer novo. É floração do intento, viração do invento. Voar, voar por mares e por campos abertos. Voltar, voltar, o longe é perto sempre. Pousar, pousar na frágil segurança do afeto e ver o sol. Voar, voar por mares e por campos abertos. Voltar, voltar, o longe é perto sempre. Pousar, pousar na frágil segurança do afeto e ver o sol nascer de novo no amanhecer. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Que culto abençoado! Quanta coisa nós pudemos ver, participar, sentir neste culto. Músicas que nos inspiram, testemunhos que falaram ao nosso coração, as imagens que nos trouxeram à memória aquilo que nos dá alegria e aquilo que pode nos dar a esperança. Louvado seja o Senhor por este momento de celebração, celebração da vida, da existência da nossa igreja. Como eu citei agora há pouco, o conselho da nossa igreja está então flexibilizando, né, a participação das pessoas aqui no nosso culto aos domingos às 18 horas. Nós continuaremos com a nossa transmissão do culto online, como nós estamos fazendo todos os domingos. Mas, se você quiser participar aqui do culto, vir assistir o culto daqui e participar, você poderá vir a partir do domingo que vem. Às 17h30 nós já estaremos aqui com todos para recepcionar, com todos os protocolos da higiene, uso de máscaras, uso do álcool gel, medição da temperatura, distanciamento das cadeiras. Então nós vamos estar aqui prontos para poder receber, talvez você, irmão, que queira participar, assistir o culto daqui, tá bom? Mas se você não vier, não puder vir, fique na sua casa e você vai participar conosco aqui pela nossa transmissão, tá bom? Vamos orar então agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigado por este momento, a gente poder celebrar, poder dedicar a adoração ao Senhor pelos 57 anos de existência da nossa igreja Ebenezer. Senhor, verdadeiramente
É o Senhor quem tem sustentado esta obra. Verdadeiramente é o Senhor quem tem trazido o sustento para esta obra, os recursos para esta obra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelos irmãos que têm sido sempre fiéis ao Senhor nos seus compromissos como membros, nos seus compromissos como dizimistas, nos seus compromissos, Senhor Deus, de evangelização, de testemunho da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que está conosco ao longo destes anos todos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão que tem nos sustentado em oração, que tem nos sustentado, Senhor Deus, com as palavras de apoio, de incentivo a todos aqui da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido o Deus que tem tido esta igreja nas Tuas mãos. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe diante dos desafios que nós temos neste tempo de pandemia, neste retorno, Senhor Deus, das nossas atividades, dessa flexibilização, dos desafios que nós temos de ser igreja, apesar do isolamento, apesar do distanciamento, de testemunharmos o Teu Evangelho para os nossos amigos, vizinhos, de falarmos do Teu amor, de demonstrarmos também o nosso amor ao próximo. Senhor Deus, traga do Teu Espírito, derrama do Teu Espírito sobre nós, porque é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos orienta, é Ele quem fala à igreja. Te louvamos, ó Deus, pela liderança da nossa igreja, pelos nossos presbíteros, pelos nossos diáconos, pelos nossos professores, por aqueles que estão nos ministérios nos ajudando. Pedimos pela vida de cada um deles, ó Pai, que o Senhor sustente a cada vida, a cada coração e a cada família. Leve para a família de cada presbítero, de cada diácono, de cada líder, Senhor Deus, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a direção do Senhor, ó Pai, a restauração, a renovação em cada lar. Também estenda a Tua bênção, Senhor Deus, para todos os lares da nossa igreja, Senhor, para aquelas pessoas que estão conosco, participando nesta noite. Derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo na vida de cada um, restaurando, fortalecendo, trazendo alegria no coração por pertencerem, Senhor Deus, ao Senhor, por fazerem parte, Senhor Deus, da família de Deus, por fazerem parte, Senhor Deus, como discípulos do Senhor Jesus. E abençoa-nos, ó Pai, nesta semana, dando-nos uma semana de alegria e trazendo sobre nós as oportunidades para nós sermos, ó Senhor Deus, operantes na nossa fé, para nós sermos, Senhor Deus, praticantes do nosso amor e para nós, Senhor Deus, permanecermos firmes, perseverarmos diante das tribulações, mas confiando, colocando a esperança em Cristo Jesus. Para a glória de Jesus, nós te louvamos, hoje e para todos sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença do Espírito Santo continue abençoando a Igreja Ebenezer, abençoe a cada lar e cada irmão espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Escreva aqui no chat o que é que tocou o seu coração no culto de hoje. E coloque isto como uma mensagem de boa noite, de boa semana para os irmãos aqui. E que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus, cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. Olha a segunda parte. Pois Ele é quem nos livra da nossa aflição
festejos de alegria, cantemos de alegria ao nosso Deus, pois Ele é quem nos livra da nossa aflição. Cantemos de alegria, festejos de alegria, cantemos de alegria ao nosso Deus, cantemos de alegria ao nosso Deus. Espero que você já tenha aprendido. A gente vai de novo na primeira parte. Vamos lá, Mário. Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. De novo. Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa salvação. Cantemos de alegria ao nosso Deus. E a segunda parte? Pois Ele é quem nos livra de toda opressão. Cantemos de alegria, festejos de alegria, cantemos de alegria ao nosso Deus. De novo. Pois Ele é quem nos livra de toda opressão. Cantemos de alegria, festejos de alegria, cantemos de alegria ao nosso Deus, cantemos de alegria ao nosso Deus, ao nosso Deus.